E o Congresso vai analisar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria na próxima quinta-feira. O relator, o deputado Paulinho da Força, articula a derrubada dos vetos. Vamos com Caio César. O relator do PL da dosimetria esteve em Sorocaba na manhã desta sexta-feira, acompanhando a agenda do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Eles tiveram uma entrevista aqui na Jovem Pan Sorocaba e logo depois a gente conversou com o Paulinho da Força sobre a questão do PL da dosimetria. Ele respondeu para a gente primeiramente dizendo que ele imagina que a tensão política aqui no Brasil deve diminuir quando esse veto do presidente Lula for derrubado. Vamos ouvir. Tenho certeza, porque a gente vai virar essa página, vai sair desse assunto e vamos tratar do que interessa para o Brasil. Porque na medida que todas as pessoas que foram presas, menos os 7 que foram considerados mandantes, sairão da cadeia, ou seja, você tem um distensionamento do país, as pessoas vão voltar para suas casas, vão poder conviver com as suas famílias, e aqueles que tiveram uma pena maior, como o caso do Bolsonaro, terá sua pena reduzida, e com isso os seus advogados poderão discutir melhor no Supremo Tribunal como é que eles cumprirão o restante da pena. Tá aí então Paulinho da Força, relator do PL da dosimetria. Ele respondeu para a gente também quando questionado em relação a uma possível interferência ou até mesmo resistência do STF em caso de derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. E ele disse que acredita que isso não deva acontecer. Vamos ouvir. Acho que não. Acho por que eu estou dizendo que acho que não? Porque você sabe, eu tenho uma grande relação no Supremo Tribunal e durante todo esse período de tramitação do projeto, de toda a discussão que nós tivemos com a sociedade, eu não tive nenhum telefonema, nenhum ruído de que alguém do Supremo Tribunal não concordava com aquela posição que a gente estava tomando na Câmara. E depois de aprovado, com quase 300 votos na Câmara e quase 50 votos no Senado, acho que de certa maneira pacificou também essa relação com o Supremo Tribunal. Tá aí o deputado Paulinho da Força, então, falando sobre o PL da dosimetria. Ele também conversou com a gente sobre as eleições de 2026 e o posicionamento de Paulinho da Força e também do Solidariedade. Disse que ainda não sabe até que ponto vai apoiar Flávio Bolsonaro, mas disse em alto e bom som que não vai apoiar o presidente Lula. Eu sou presidente de um partido que fez uma federação com o PRD. Hoje nós temos, então, portanto, uma federação com outro partido e essa decisão será tomada pelos dois partidos conjuntamente. Estamos chegando próximo das convenções, que será em julho. A nossa decisão ainda não foi tomada, né? Eu, particularmente, gostaria de ter uma candidatura ao centro, mas parece que não existirá. Se não existindo, nós ficaríamos entre Lula e Flávio Bolsonaro. Tem uma decisão já tomada pelo meu partido de não apoiar mais o PT. Então é isso, voltando a falar ainda do PL da dosimetria, o Paulinho da Força disse que acredita, portanto, nessa derrubada desse veto do presidente Lula em relação ao PL. Disse que deve ter ali na Câmara cerca de 300 votos e mais 50 votos no Senado, uma votação ainda maior do que aquela do projeto original. Vamos conversar com os nossos comentaristas agora. Hoje temos José Maria Trindade e Gesualdo Almeida. Bem-vindos, meus amigos. Que bom conversar com vocês nessa edição do Jornal da Manhã. Já quero começar contigo, seu Zé, porque há aí bastante mudanças naquilo que se prevê em termos de apoio ou do que avaliamos no passado e que agora tem completa alteração nas palavras do Paulinho da Força. Mas ele enxerga também esse movimento do presidente Lula como uma vingança. É uma vingança, seu Zé, no bastidor da política? Dia. Não é vingança, mas é um posicionamento de sempre, né? Muito bom dia, Cine. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gesualdo. E bom dia a você que nos acompanha aqui nessa edição de sábado do Jornal da Manhã. Olha, esse projeto é uma vontade do Congresso Nacional. Isso já está decidido. Houve uma tentativa, o Paulinho tentou ali negociar uma anistia, uma possibilidade de uma anistia pelo menos mínima, não conseguiu. O possível foi isso, uma redução das penas. E é interessante que o presidente Lula vetou tudo, é uma decisão política que cabe ao presidente da República, mas é uma decisão também com forte componente pessoal, ou seja, é possível sim uma vingança ou pelo menos vamos dizer, uma cutucada, né? Eu sou do tempo em que um presidente da República não levava em consideração as suas raivas pessoais, os seus dissabores pessoais para tomar uma decisão, para canetar em nome da República, né?
Mas não, a política mudou e está assim, testa queda de braços. Ontem mesmo eu conversava com um dos advogados dos presos na Papuda, né? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, do próprio Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária, e nem eles sabem exatamente o que vai dar esse projeto. Porque tudo vai depender, no final, do Supremo Tribunal Federal. Tá? A dosimetria, né, que é uma redução de penas, essa redução, os advogados já estão analisando o texto, né, se houver a queda no Congresso, como tudo indica, e a partir daí é que vão entrar no Supremo pedindo a redução de pena, isso não é automático, e aí o juiz vai interpretar, ou seja, de novo, Alexandre de Moraes vai interpretar de que forma esta redução de penas pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e cada um desses condenados neste caso. Sobre essa desavença, o Paulinho da Força é sindical, né? É um braço sindical. Foi criado lá atrás do governo Collor, o Medeiros é que criou a Força Sindical para se contrapor à CUT, né? E apesar de serem parecidos ali, sindicalistas, mas esta linha de sindicato nunca andou com o PT. Jesualdo Almeida com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã. Jesualdo, bom dia para você. Bom, Zé Maria bem disse para a gente, o possível para o presidente Lula seria talvez a redução das penas para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Eu vou na linha do que o Cine perguntou para o Zé Maria e também na linha do que diz Paulinho da Força. Essa decisão do presidente Lula seria por vingança na sua avaliação? Oi, Paulo, bom dia, Evandro, bom dia, Zé Maria, e bom dia a toda a nossa audiência. E ele sabia, desde quando projetou esse veto, de que seria derrubado. Não havia clima mais para manutenção desse veto. É um veto político, os vetos podem ser do presidente da República, pode ser de duas naturezas, um veto eminentemente político, como foi esse caso, ou um veto jurídico, quando o presidente entende que um projeto de lei ofende de alguma forma a Constituição Federal. No caso do veto em questão, foi eminentemente um voto político e desde sempre sabido que seria derrubado pelo Congresso. O Congresso tentou apaziguar a situação. De um lado, a oposição que queria a anistia ampla, geral e restrita. De outro lado, a situação que queria a manutenção das penas, que, convenhamos, são penas desproporcionais, penas muito alongadas. E então encontrou-se um meio termo, um termo que, ao invés de agradar a todos, desagradou a todos, mas foi um termo de pacificação. E se o presidente Lula tivesse não vetado, mas sim aprovado, sancionado a lei naquele momento, nós não estaríamos mais discutindo essas questões de golpe, estaríamos olhando para frente. E não acho que o Supremo Tribunal Federal terá condição, inclusive hoje moral, de vetar aquilo que o Congresso, de forma soberana, de forma democrática, produziu. Até porque o Supremo Tribunal Federal, ele sim é o acusado dessas penas tão elastecidas, e o que gera também um descontentamento bastante amplo por parte significativa da população. Nesse aspecto, me parece que o projeto da dosimetria será aprovado, o Supremo Tribunal Federal o manterá da forma como está, as penas serão recalibradas, muitos já serão colocados em liberdade, porque cumpriram parte significativa da pena, e vamos olhar para frente, o futuro nos espera.